Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela Soft Expert. O evento de hoje apresenta o papel da tecnologia na superação de desafios na área da qualidade. A apresentação será realizada por Leonardo do Carmo Silva. Ele é farmacêutico e analista de garantia da qualidade na Biolab. Desejo a todos um ótimo webinar. Olá pessoal, hoje eu vou compartilhar com vocês aí um pouco do papel da tecnologia na superação dos desafios na área da qualidade. A gente vai conversar um pouquinho aí sobre sistemas da qualidade e como que a tecnologia auxilia a gente aí na superação dos desafios que a gente tem na área, tá? Antes de começar, gostaria de me apresentar. Sou o Leonardo, sou analista de garantia da qualidade na Biolab. Sou farmacêutico, estou cursando aí uma pós-graduação, concluindo, na verdade, e agora em 2021, uma pós-graduação em tecnologia industrial e gestão farmacêutica. Tenho aí uma experiência de 10 anos na área da qualidade da indústria farmacêutica, onde eu tive a oportunidade de atuar no controle de qualidade, na garantia da qualidade e atualmente eu cuido aí dos projetos, acabo sendo responsável pelos projetos da área corporativa de sistemas da qualidade da companhia. Tenho uma experiência aí com sistemas informatizados, né, sistemas, soluções, enfim. Tenho uma experiência como key user da qualidade para o sistema RP, né, o RP que a gente tem aí na companhia. Participei da implementação, inclusive, do SE Suite na Biolab, né, então trabalhei ali diretamente com o consultor na implementação da solução, né, com a equipe de projeto, no mapeamento dos processos, né, desenvolvimento junto com consultoria, desenvolvimento das documentações, né, tive uma participação ativa e tenho até hoje, né, uma participação com o SE Suite, tendo o papel aí de super user, né, da solução aqui na Biolab. E tive essa oportunidade de, até hoje, né, continuar dando continuidade aí nos projetos que a gente tem com a ferramenta, né? Então, tem interface até hoje com o SE Suite. Então, espero contribuir um pouquinho aí do conhecimento que eu tenho, trazer alguns insights bacanas aí para vocês. Bom, falando um pouquinho sobre a Biolab. A Biolab ela é uma empresa nacional, está aí no mercado desde 97. E é uma das empresas hoje, né, uma das maiores empresas de medicamentos do Brasil. Hoje a gente conta com 3 unidades Fabris em São Paulo, né, sendo uma em Jandira, uma em Taboão da Serra e uma em Bragança Paulista. Além disso, né, a Biolab, uma das marcas registradas da Biolab é o compromisso que ela tem aí com o desenvolvimento da ciência, né, e da indústria farmacêutica. Não é à toa que a gente tem aí 4 centros de PDI, sendo 3 no Brasil, inclusive um aí no Canadá. Então, uma das marcas registradas da Biolab é esse investimento, essa atenção, esse olhar à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Além disso, a gente tem um centro de distribuição em Pouso Alegre, em Minas Gerais, né, onde futuramente, inclusive, a gente também vai ter uma nova planta Fabril, que está em fase, né, de construção. E por fim, nós temos um centro administrativo localizado em São Paulo, tá? Falando aí um pouquinho dos números da Biolab. Então, como eu comentei no slide anterior, né, a Biolab tem esse compromisso, essa atenção com a pesquisa e o desenvolvimento e a inovação. Tanto é que cerca de 10% aí do faturamento hoje é dedicado, né, então, para essa área, então, bastante esforços, né, da Biolab concentrados e dedicados para pesquisa e desenvolvimento. E alguns desses números também, eu acho que demonstram toda essa atenção que a empresa tem com essa área, né. Hoje a Biolab ela conta com mais de 50 parcerias internacionais, né, para trazer mais inovação, né, nas soluções terapêuticas aqui para o Brasil. A gente conta com mais de 400 patentes, né. Mais de 50% do nosso faturamento é proveniente de produtos inovadores e exclusivos, né. Então, faz sentido, a Biolab tem esse retorno aí, a gente consegue visualizar isso nos números, né, que a empresa tem esse retorno desse investimento na pesquisa e inovação.
A gente tem uma participação aí também no desenvolvimento de medicamentos biológicos. Bom, hoje a Biolab ela conta com um quadro de 3.600 colaboradores, tá? É a quarta maior força de vendas do Brasil, com 1.500 integrantes, e é responsável aí por 320 mil visitações médicas por mês. Então é uma empresa que vem crescendo aí. Eu já estou um tempo na companhia, já pude, né, acompanhar um pouco dessa trajetória, e os números aí eles mostram também um pouco desse crescimento que a empresa vem tendo. Bom, pessoal, para a gente começar a falar, né, do papel da tecnologia, se aprofundar um pouco no papel da tecnologia para contribuir, auxiliar a gente, né, na superação dos desafios na área da qualidade, a gente precisa entender um pouco melhor sobre esses desafios, né? De onde vêm esses desafios, né? Quais são as frentes, né, que propõem todos esses desafios para a área da qualidade, tá? Então, quando a gente pensa aí, nos desafios, né, e na qualidade em si, não tem como a gente não começar falando aí das questões regulatórias, né? É um ambiente extremamente regulado, né? E acaba que a qualidade, como o setor responsável pelo sistema da qualidade, tem um papel fundamental em todo esse processo, né? Existem diversos requisitos, normas regulatórias que a gente precisa cumprir dentro de uma organização, e o grande desafio da qualidade, né, é estar ali por dentro da gestão de todos esses processos que ocorrem. Se a gente pensar aí um pouco nessa questão regulatória, entender mais ou menos qual que é o momento que a gente está vivendo, né? A gente teve a revisão aí da RDC, a RDC que fala, né, que dispõe das boas práticas de fabricação de medicamentos. A gente está na RDC 301, que trouxe uma abordagem, né, algumas diretrizes até então inéditas para o setor farmacêutico aí no Brasil, né? Então, com essa revisão da RDC, a gente tem muito, né, muito forte a questão de melhoria contínua, né? Então, a RDC traz algumas diretrizes voltadas para melhoria contínua, revisão gerencial periódica, por exemplo, ciclo de vida do produto também, são coisas, né, diretrizes que vêm com essa revisão da RDC. Gerenciamento de riscos, né? Então, quem é da qualidade é o que mais se ouve hoje, né? Em relação às questões regulatórias, é o gerenciamento de risco, né? Então, tudo hoje é baseado em gerenciamento de riscos, né? Então, a abordagem que a gente toma para definir qualquer coisa, né, ou tomar as decisões, em sua grande maioria, tem que ser baseada aí em racional e avaliação de risco. E o que é mais diferente aí, né, que a RDC traz, é que ela estabelece uma mentalidade de que a garantia da qualidade é uma responsabilidade de todos, né? Então, eu entendo que é um grande desafio para a qualidade disseminar isso dentro das outras áreas também da, da companhia, né, de que a responsabilidade, né, o fato de garantir a qualidade é um compromisso, né, uma responsabilidade de todos dentro da organização. Daí, entrando, né, nos detalhes dos desafios regulatórios que a gente tem, como eu comentei, por a qualidade ser a responsável pelo sistema da qualidade, né, e o sistema da qualidade, ele tem que ser totalmente documentado. Então, segundo a RDC 301, ele tem que ser totalmente documentado, ter a sua efetividade monitorada, né, por meio de revisão gerencial, que é uma das diretrizes que estão sendo trazidas na RDC 301, com o intuito, né, de forma aí a promover melhoria contínua. Tá? Então, pensando aí num cenário, né, entendendo os desafios que a gente tem dentro do tema, sendo responsável por todo esse sistema da qualidade que precisa ser documentado, controlado, revisitado para promover aí melhoria contínua,
a gente, quando pensa em processos manuais, sem o auxílio da tecnologia, fica muito mais complicado, né? Então, quando a gente pensa que as diversas frentes do sistema da qualidade geram papel, geram documentação, né? Não ter uma ferramenta, e ainda mais pensando a nível de companhia corporativa, né? Você tem várias unidades distribuídas, não ter soluções tecnológicas torna esse processo, né, de gestão é, do sistema da qualidade muito mais desafiador, né. Então acho que a gente tem grandes oportunidades de utilizar soluções tecnológicas para conseguir atender a todos esses requisitos, né, e conseguir gerenciar de uma forma melhor processos manuais, né. Uma outra coisa que eu acho que dá para a gente discutir, né, um outro pilar que dá para a gente acrescentar aqui, é em relação ao negócio, né, estratégias de negócio, né. Então, de alguma forma, elas se conectam, né, então eu entendo que o que eu vou trazer aqui, de alguma forma, uma coisa se conecta com a outra, né. Quando a gente pensa em estratégias de negócio, então, vamos lançar um novo produto, né, vamos construir uma nova fábrica, todas as mudanças que a gente tem no negócio, eh, por ser um ambiente regulado, essas mudanças ocorrem de maneira diferente, né, e aí é o desafio da qualidade de equilibrar esses 2 aspectos, né, de maneira que atenda, né, às necessidades de negócio e mantenha aí a conformidade, né, não deixando de manter a conformidade com o que é requerido aí pela Anvisa e nas inspeções. Então, um grande desafio é equilibrar, esses 2 temas, né, de modo que atenda a estratégia de negócio, mas ainda assim você continue atendendo, né, os aspectos regulatórios, né, então o equilíbrio entre esses 2 temas. Se a gente pensar, né, eu consideraria, né, trouxe aqui como esses 2 principais pilares, né, dos desafios, de onde nascem os desafios, né, da qualidade, mas a gente sabe que algumas coisas surgem, né, então o momento pelo qual a gente está passando, então, a pandemia, né, então qual a relação que a pandemia tem com as soluções tecnológicas, né? Qual a relação que a pandemia tem com as estratégias de negócio? O que que ela impacta, num ambiente regulado como o nosso, né? Quais os impactos aí para a qualidade? Bom, falando do papel da tecnologia, né, já dando um spoiler aí do papel da tecnologia, a pandemia, ela forçou, né, de alguma forma, né, a gente a se reinventar, né. Então foi algo que afetou não só a qualidade, nem só, uma organização ou outra, mas sim o mundo inteiro, né. E a gente conseguiu enxergar, como a tecnologia pode nos auxiliar aí nesse processo. E aí o bacana também é que se a gente perceber, né, que com a pandemia a gente teve algumas estratégias também de negócio sendo adotadas, né, por conta da pandemia. Então, trabalho home office, trabalho de forma remota, híbrida, né, então, hoje a gente está trabalhando no horário administrativo, amanhã a equipe está dividida em turnos, né, quais os impactos que isso traz para a gente, né, quais os desafios que esse cenário não gerou, né. E aí a gente pensa o quanto, né, que a tecnologia nos ajudou nesse processo, né, e o quanto que, por exemplo, em um processo totalmente manual, em que a gente tem aí todos os controles do sistema da qualidade manual, como que foi o impacto, né, para essas organizações, para a qualidade, né, dentro dessas organizações. Então, de certa forma, né, esses temas se conectam, né, porque a pandemia forçou, né, algumas estratégias de negócio, e aí, de certa forma, tudo isso se conecta, né, a gente toma as devidas estratégias, mas o processo ele não pode parar, né, então como que eu continuo, aprovando todas as documentações, CMs, procedimentos, dando disposição em desvios, controlando os planos de ação em andamento, tendo um processo totalmente manual, né, não tendo o apoio de uma solução tecnológica, né. Falando também do momento pelo qual a gente está vivendo, não dá para a gente falar de tecnologia sem falar aí do momento que a gente está passando aí de revolução industrial, né.
A gente não pode falar dessa quarta revolução que a gente está passando, né? Já é uma realidade, né? Digamos assim, no nosso dia a dia. A tecnologia, ela é onipresente aí no nosso dia a dia. E quantos não foram, né, os temas dentro aí dessa revolução, que a pandemia, né, não acabou despertando ainda mais a necessidade, né. E aí trazendo, parte dos desafios que a qualidade tem nesse sentido, por ser um ambiente regulado, né, a velocidade com que a gente implementa as mudanças é diferente do que demais setores, né, então tudo passa por um processo de validação. Então, do ponto de vista de sistemas, né, trazer tecnologias disruptivas aí com a indústria 4.0 pode ser bem desafiador, né, para a área de sistemas computadorizados, mas quais os benefícios, né, que a gente não tem aí em todo esse processo, né? Afinal de contas, tudo que a gente lida hoje já segue todos esses conceitos aí da indústria 4.0, né? Então, desde quando a gente pede uma comida pelo aplicativo, né, quando a gente faz uma transação bancária, tudo isso opera aí com auxílio de tecnologias que a gente está vivendo, né, tendo o contato aí na indústria 4.0. Então, a qualidade, né, tem o desafio de lidar com tecnologias novas, né, e aí no ponto de vista de validação, mas também tem muitas oportunidades dentro aí do que diz respeito à indústria 4.0, né? A gente fala de computação em nuvem, a gente, querendo ou não, com a indústria 4.0, traz muito mais segurança, né? A gente traz muito mais segurança da informação, possibilidade de integração, né? Uma integração maior entre sistemas, né? Big Data, né? Então, pensando aí num mecanismo estratégico de análise, né? Como o Big Data, né? Como que isso pode auxiliar a gente aí na qualidade a ter os insights, né? Para conseguir tomar as decisões corretas, né? Uma vez que a gente tem vários temas dentro do sistema da qualidade que se conectam, né? Então a gente fala de desvios e aí a gente fala de reclamações de mercado, por exemplo, né, eles se conectam ali de alguma forma ou outra, né. Então tem planos de ação sendo gerados de reclamação de mercado e de desvios, né. Quando eu estou avaliando ali a eficácia de um desvio, como que eu conecto, né, uma informação com a outra, né. Então tendo uma estrutura organizada de dados, né, e uma inteligência que interprete esses dados, pode auxiliar em muito, né, em todo o processo que hoje a gente depende de uma busca, né, de levantamentos aí de uma análise, né, para tomar as decisões. Entrando aí nos temas da qualidade mesmo, pessoal, pensando nos desafios que a gente tem aí, já puxando o case da Biolab, né, os desafios que a gente teve antes, né, a gente tinha antes de implementar a solução. Trouxe aqui 3 temas do sistema da qualidade para a gente conversar um pouco: gestão de desvios, gestão de documentos e gestão de mudanças. São os 3 temas que hoje efetivamente a gente utiliza, né, a solução da Soft Expert, o SE Suite, para controlar todos esses processos, né. Então, olhando aí agora no detalhe dos desafios que a gente tem, né, nessas etapas, nesses temas, nesses processos, né, a gente consegue observar que algumas coisas se repetem, né, como por exemplo, controles manuais, né. Então, num cenário em que você não tem apoio da tecnologia, você trabalha aí inteiramente com controles manuais, né. E aí quando a gente pensa, quando a gente antes de implementar uma solução, a gente tem tarefas que hoje são básicas, né, para o sistema, que o sistema, de forma simples executa, e que antes, embora sejam tarefas não sejam tarefas de um nível de complexidade muito grande, mas que consomem muito do tempo de quem faz a gestão dos processos, né. Então quando a gente pensa no início do processo, vou abrir um desvio, vou, solicitar, né, a criação de um procedimento operacional, por exemplo, uma abertura de um controle de mudanças. Só nessa etapa, já a solicitação ela já começa sendo
uma solicitação via e-mail, né, e o controle do ID desses documentos, né, do número desses documentos, é todo feito em planilha eletrônica, né? Então, uma coisa simples, porém, né, não é complexo você controlar aí essa numeração, porém o volume acaba tornando tudo isso muito complexo, né? Então você tem desvios sendo abertos, CMs, POPs sendo solicitados para revisão, você tem um cenário corporativo de várias unidades, tudo isso está acontecendo, né, de maneira corporativa em todas as unidades, e você tem que disponibilizar a numeração para todas as áreas que solicitaram. Então, um processo manual muito moroso, que quando a gente traz para uma solução como essa Suite, de forma simples, a gente já elimina todo esse processo de controle da numeração, né? Então, o sistema, quando você clica lá no botão, ele abre o formulário, ele abre o documento e já gera o ID, né? A gente já configura tudo isso antes e ele já segue isso. Então, coisas simples, né? Quando a gente traz para uma solução tecnológica, de forma simples, o sistema soluciona esses problemas, né? Dentro de controles manuais, a gente tem uma série de dificuldades, né? A velocidade com que a gente consegue trabalhar é outra, né? E a segurança também que a gente tem é outra, né? A gente pensa num fluxo, né? Todos esses processos que eu estou trazendo aqui, eles passam por um fluxo, né? Então, a gestão de desvios passa por um fluxo de investigação, de documentos a gente tem todo o fluxo de revisão, gestão de mudanças a gente tem todo o fluxo de aprovação, e sem o auxílio da tecnologia, tudo isso ocorre, né, através de controles via e-mail, né, arquivos eletrônicos, né, tudo isso é passado para assinaturas, né, então a gente coleta as aprovações todas manualmente, então isso é parte dos desafios que a gente enfrentava antes de implementar a solução da Soft, né? E quando a gente pensa no processo, no controle do fluxo, o sistema já traz, né, já possibilita a gente controlar um fluxo e ter ele ali, né? Eu não preciso de um usuário da GQ movimentando esse fluxo, né? Então, manda para o cara revisar e recebe o arquivo, aí manda por outro que tem que aprovar. Então, a gente tira essa dependência, né, da qualidade de ter que fazer essa gestão totalmente manual de todos os processos, né, de movimentar esses fluxos de maneira totalmente manual, e a gente conta aí com o sistema cumprindo todos esses papéis, né. Quando a gente pensa em gestão de documentos, controle de validade, por exemplo, é um grande desafio, né, porque pensa que a gente tem dentro da organização mais de 1.000, 2.000 POPs, né, que atendem a mais de 2, 3 unidades, que seja. A qualidade, como responsável pelo sistema da qualidade, ela faz a gestão de toda essa documentação, né? Então a gente tem os procedimentos nas áreas e a qualidade é responsável por fazer a gestão de toda essa documentação. Então você fazer um controle de validade, né, e notificar as áreas sobre os documentos próximo do vencimento, né? Isso exige um controle muito grande quando a gente pensa em controles manuais como planilha eletrônica, né, notificações via e-mail, né, então fazer vários follow-ups com as áreas em relação a documentos próximo do vencimento, é algo extremamente desafiador que quando a gente que a tecnologia consegue nos auxiliar de maneira muito mais eficaz, né? E a gente consegue talvez aí utilizar o recurso do analista para uma tarefa um pouco mais analítica, né? Uma tarefa que agregue mais valor aí à área, né? Da mesma forma, controle de ações, de desvios e controle de mudanças também, né? Então, todo esse controle via Excel, das ações pendentes, né? Follow-up de ações, né? Quando a gente traz para uma solução como a SE Suite, esses eram os desafios que a gente tinha, né, para fazer follow-up de ações, controle. E quando a gente traz isso para uma solução como o SE Suite, um dos pontos fortes, até eu diria, é todo esse controle das tarefas que o sistema tem, né? Então, de maneira simples, a área tem acesso às tarefas que estão pendentes,
E a garantia da qualidade, né, a qualidade consegue fazer a gestão disso também, né, então a gente tira essa dependência da área, né, porque ela simplesmente acessa o sistema e já tem acesso ao que é pendente dela, às tarefas dela, então a gente tira essa dependência da área e, né, essa necessidade de que a garantia, né, disponibilize todas essas informações para a área, tá? Então aí hoje no SE Documento, o módulo ele armazena mais de 2.000 registros hoje, né, de procedimentos operacionais. E ele atende aí as 3 unidades Fabris que a gente tem, inclusive ao centro de distribuição que a gente tem em Minas Gerais. E a gente consegue controlar o fluxo inteiro, né, de ponta a ponta. Então, desde a solicitação de revisão ou criação do documento até a homologação, né, utilizando aí os módulos de solicitação, documento, treinamento e o documento também encerrando o processo aí no processo de homologação. É um detalhe que no fluxo de revisão a gente consegue aí trazer um modelo que a própria ferramenta já tem, que é o modelo ISO 9000, né, que é um modelo muito mais seguro, né? E quando a gente pensa na questão de integridade das informações, ele propõe um fluxo bem mais fechado, né? Digamos assim, bem mais seguro, bem mais íntegro, né? E aí entrando um pouco, né, nas soluções para problemas para controle de validade, né, na gestão da validade dos documentos, dos procedimentos operacionais, com o auxílio aí do módulo Analytics e a ferramenta de portais da Soft, a gente conseguiu construir aí análises para as áreas, né, para que elas tenham acesso one time aí em tempo real as suas pendências, né, os seus documentos pendentes, próximos do vencimento, vencidos, né? Então, uma visão gráfica e uma visão em listagem que permite também exportar isso no Excel. Então, a qualquer momento, entrando no sistema, a área já tem acesso a essa informação. Então, a informação antes, né, que num cenário manual a qualidade tinha que trazer, a área tem um acesso ali em tempo real, tá? Além disso, também um follow-up, né, um lembrete que ficava a cargo, né, da qualidade, levantar todos os procedimentos vencidos, né, o próximo do vencimento e fazer um follow-up. A gente também conseguiu, no módulo Analytics, né, configurar um agendamento, né, para que ele notifique os usuários, né, os gestores, sobre a necessidade de acompanhar esse processo, né? Então a gente configurou agendamentos mensais com um link, né, de acesso. Então clicando no link ele já leva para a ferramenta e aí serve como uma espécie de lembrete ali, né, um follow-up ali para o gestor acompanhar esses temas, tá? Acompanhar aí a situação dos documentos da sua área. Ainda, né, nos problemas, nos desafios que a gente tem com validade, a gente implementou um piloto na nossa unidade de PDI, né, a gente sabe que alguns procedimentos, né, de modo geral, a validade dos procedimentos, ela hoje tem que ser baseada em avaliação de risco, né, então tem procedimentos que eu tenho que revisar numa frequência maior do que outros, né pessoal da área de produção ou da área de controle de qualidade entende muito bem essa questão de procedimentos de equipamentos, né? São duas áreas que têm um volume muito grande de procedimentos de equipamentos, que em muitos casos não acabam sendo necessária a revisão, né? Então ele está próximo do vencimento, mas não tem nada ali para alterar, né? O equipamento continua, a operação continua a mesma, o equipamento está ali, e então o que a gente implementou aí, né? Como medida para reduzir um pouco, né, esses impactos de ter que revisar um volume muito grande de procedimentos, foi um processo de revalidação, né? Então a gente trabalhou com esse piloto aí na nossa unidade do PDI, onde a gente incluiu um roteiro de revalidação, né, com uma aprovação simples ali, um checklist que direciona, né, uma avaliação para entender se de fato eu preciso revisar esse documento ou se eu posso revalidar, ou seja, se eu posso estender a validade dele por mais algum tempo. Né, da mesma forma, baseado em gerenciamento de risco, você pode também aumentar a validade desse procedimento. Né? A gente optou por esse roteiro, né, porque de forma simples já consegue entender se precisa revisar ou não esse procedimento. Se não precisar, ele segue o caminho aí de revalidação tranquilamente.
Falando um pouquinho de desvios, né? Então, um dos grandes desafios que a gente tinha antes da implementação da solução era em relação à qualidade das informações, né? E, na verdade, assim, como a gente tinha um formulário com um campo aberto, nem sempre as informações necessárias para a gente tomar as decisões vinham aí, eram capturadas nesse momento, o que ocasiona aquele vai e vem, né? E todo aquele vai e vem via e-mail. Então, com o auxílio do SC Formulário, a gente conseguiu implementar aí também, já pensando num conceito do 5W2H, a gente implementou isso na etapa inicial, então a gente investiu, vamos dizer assim, na informação da etapa inicial, justamente para a gente ter, né, uma maior facilidade aí para avaliar a ocorrência, conduzir a investigação, enfim, e evitar o vai e volta, né? Então, antes um processo em que não vinham todas as informações, e a gente tinha aquele retorno manual para capturar essas informações, o sistema já obriga o preenchimento de todos esses campos para que o usuário consiga enviar. Então, minimamente, vão vir todas essas informações baseadas no 5W2H para a qualidade, né? Pensando também na investigação, o sistema ele já conta com um diagrama, né, uma ferramenta de análise, uma estrutura já pronta, né? Então imagina que se a gente for desenhar toda essa estrutura do Ishikawa, né, dentro de um arquivo eletrônico, a gente tem todo o trabalho de trazer, né, as caixinhas, enfim, conectar e fazer essa estrutura, quanto que aqui na solução a gente já tem tudo isso pronto, arrasta causa, né, ganha um pouco de velocidade e tem aí maior qualidade também, né? Então, no nosso cenário antigo a gente também trabalhava com muitos campos de texto, né, para trazer os detalhes das causas, enfim, e essa estrutura ela divide muito melhor as informações, né? Falando um pouquinho sobre gestão de mudanças, né? Um dos grandes desafios que a gente tinha antes do SC Suite era que parte do processo a gente tinha manualmente, então o início do processo era feito de forma manual, papel, né? E pós isso a gente tinha um processo ocorrendo via sistema. E aí, com o S Suite a gente conseguiu entrar com todo esse processo dentro do sistema, né, eliminar todo esse processo que ocorria antes através de papel. E aí, como eu falei, né, coisa simples, né, desde fornecer uma numeração, a gente já tem de uma forma muito mais fácil dentro do sistema, né. E fazer a gestão desse processo inteiramente dentro do sistema, a gente tem uma velocidade muito maior para conduzir, fazer a gestão, o acompanhamento de todo esse processo. Um detalhe bacana também que a gente tem, né, pensando em controle de mudanças, pensando até na questão aí do desse processo de controle de ações, né, controle de ações tanto de desvios quanto de controle de mudanças, o controlar, né, os planos de ação é um processo bem desafiador, né? Então, controlar todo esse processo via Excel, fazer follow-up através de e-mail é muito desafiador, né? E também, da mesma forma, garantir que a ação foi executada, coletar todas as evidências que são extremamente necessárias quando a gente vai falar, falando aí numa inspeção, por exemplo, a gente consegue aí trabalhar de uma forma muito bacana com a opção de verificação de ação dentro da ferramenta, né? Então, dentro das categorias tanto de desvios quanto de CM, a gente tem esse processo de verificação, justamente para conseguir ter a qualidade de ter essa etapa de avaliar qual que foi o resultado, né, da ação e se as evidências estão ali, né? Se as evidências necessárias foram anexadas, né? Do contrário, a gente consegue voltar essa ação para o usuário para ele ir lá e revisar o resultado, anexar as evidências que faltaram também. Então, um processo muito moroso quando a gente fala de um processo manual, que quando a gente traz para uma solução de tecnologia como a C Suite, a gente simplifica e muito e dá uma velocidade muito maior aí para o controle das tarefas e das ações. Bom, pessoal, então assim, de maneira geral, né, os resultados e os benefícios que a gente tem com o apoio da tecnologia, né? Otimização e automação dos processos, então, como eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para vocês.
a gente consegue aí fazer automação de alguns processos, né, automatizar alguns processos que antes a gente dependia de um controle totalmente manual para dar sequência, né, para fazer aquele processo se movimentar de um lugar para o outro, né. Segurança, integridade e conformidade das informações. Então, quando a gente traz, né, quando a gente tem um processo manual, ele está muito mais propenso, né, ao risco, né, das informações, risco, né, nas questões de segurança das informações e conformidade, do que quando a gente traz isso para um sistema devidamente validado, né, processos validados, muito mais controlados, né, em que a gente consegue entender tudo que ocorreu com o registro, por exemplo, né. Melhoria na execução e gestão dos processos. Então, a gente não tem essa dependência, né, as áreas não têm essa dependência da área da qualidade para, né, saber, né, as pendências que tem, né, para serem sinalizadas as pendências que tem, para executar, e a qualidade tem a visibilidade ali para fazer a gestão de todos os processos, né. Então, um dos benefícios incríveis que a gente tem nesses grandes desafios que a gente tem de fazer a gestão do sistema da qualidade. Integração das informações, então integrar as informações com o ERP, por exemplo, é algo que agiliza muito o processo, né, então enquanto que a gente, né, pesquisava as informações dentro do ERP e trazia isso para um arquivo eletrônico, a gente tem aí, o sistema já com base no número de lote, num código, já puxando todas essas informações e preenchendo vários campos dentro de um formulário de RNC, dentro de um controle de mudanças também, trazendo todas essas informações do ERP. E eu acho que assim, o principal é que, pensando até no que a RDC 301 traz aí em relação à melhoria contínua em todas essas revisões, a implementação de uma solução, como ela obriga a gente a mapear os processos, desenhar todos os nossos processos para que eles ocorram dentro de um sistema informatizado, ele acaba dando a visibilidade, né, então a gente enxerga o processo uma vez que a gente desenha ele, a gente consegue enxergar problemas e oportunidades que talvez no cenário manual a gente não conseguia capturar, né, e aí ele permite a gente, tendo isso desenhado e lá, né, e trabalhando com esse fluxo, com esse processo, a gente atuar de maneira de melhoria contínua, inclusive na solução, no SE Suite, os processos SE formulário e SE processo, eles permitem, né, a gente trabalhar com um fluxo de revisão, né, então a gente não simplesmente altera as informações, publica, né, atualizações, né, como a gente tem, por ser um ambiente regulado, esse processo de validação, então a gente conta aí também com essa opção de revisão dos processos, né, e aí tendo tudo validado a gente consegue homologar esse processo. Então permite a gente ter essa escalabilidade, né, uma vez que a gente tem um processo mapeado, a gente consegue eh, quando a gente se depara com problemas, com desafios como a pandemia, por exemplo, a gente consegue se ajustar, se adequar, né, de maneira mais rápida quando a gente já tem tudo desenhado, né. E para fechar, um pouquinho dos projetos futuros que a gente tem na Biolab, né, o primeiro deles, ampliação do módulo plano de ação. Então hoje a gente utiliza para controle de mudanças e desvios, então a ideia é a gente concentrar todos os planos de ação gerados, né, no sistema da qualidade dentro do SE plano de ação. E aí a gente tem a implementação também de 3 módulos, né, implementação do SE risco, como eu comentei com vocês, né, e todo mundo da qualidade já tem essa ciência de que gerenciamento de risco é o assunto do momento. Implementação do módulo de auditoria e implementação do módulo de desempenho, né, que trabalha muito bem aí com o módulo Analytics. Bom, pessoal, espero ter contribuído bastante aí com o workshop. Agradecer à Soft Expert pela oportunidade. Espero ter trago também alguns insights bacanas e um pouco da experiência aí que eu tenho com a solução. Obrigada, Leonardo, pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com dúvidas sobre este tema, entre em contato através do e-mail do apresentador. Visite o nosso site em www.softexpert.com.br e tenha acesso a outros webinars, e-books e white papers sobre este assunto.
Conheça também as soluções da Soft Expert para excelência na gestão, aprimoramento de processos de negócio, conformidade regulamentar e governança corporativa. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.